Vamos continuar falando sobre as etapas do processo editorial. Vamos lá? Gente, bem-vindos de volta aqui para o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se vocês ainda não se inscreveram, aproveitem e se inscrevam agora e já deixem o like de vocês aqui. No vídeo anterior, eu falei sobre tradução, sobre revisão técnica, sobre copydesk e preparação de originais. Então, eu dei um apanhado nessa parte inicial do processo editorial que envolve conteúdo. Hoje, eu vou dar uma desviada e vou começar a falar mais da forma do livro, o livro como objeto, né? Ele vai começar agora a realmente se transformar nesse objeto. Terminei o vídeo anterior falando sobre a preparação de originais. A gente deixou o livro prontinho para seguir para a próxima etapa, que é a de paginação. Só que antes do livro ser paginado, ele precisa passar por uma outra etapa que eu chamo de, que a gente vai chamar aqui nesse vídeo de sexta etapa, que é do desenvolvimento de um projeto gráfico de miolo. Estão familiarizados com o termo miolo, né? Mas o miolo nada mais é do que essa partezinha aqui do livro que está entre as duas capas, tá? É o recheio do livro, tá? Isso aqui. Então, a gente precisa trabalhar o projeto gráfico de miolo antes de levar o livro para ele ser paginado. O projeto gráfico é uma etapa muito importante porque ele não tem a ver só com a beleza da página do livro, da harmonia, tem a ver com legibilidade. Então, assim, às vezes não tem uns livros que a gente lê e que a gente se sente muito mais confortável lendo do que de repente um outro? Então, isso tem muito a ver com a escolha da fonte que o designer fez, o tamanho dessa fonte, o tamanho da entrelinha, a mancha do livro. A mancha é justamente a área que é ocupada por texto. Isso tudo vai influenciar a experiência de leitura do leitor. Então é muito importante pensar não só na beleza, às vezes tem uma fonte linda, que a página vai ficar belíssima, mas que não vai ter uma leitura tão agradável para o leitor. Papel também influencia, se é o papel branco, se é aquele mais amareladinho, cada um tem o seu nome. Enfim, tudo isso influencia e tudo isso é pensado neste momento do projeto gráfico. Enquanto está se pensando nesse projeto gráfico, é importante informar para o designer que está fazendo o desenvolvimento do layout, justamente se existem figuras que tem legenda, porque ele tem que pensar na fonte lá para legenda, um estilo para isso. Se vai ter tabela, se vão ter fotos, ilustrações, enfim, tudo isso já tem que estar previsto para que ele possa incluir no projeto gráfico. Algumas editoras já têm um projeto gráfico que é padrão e ele só é adaptado para ter uma bossa diferente, um detalhe diferente para um livro. Ou eles usam esse projeto padrão mesmo, e também tem livros que são especiais ou que têm alguma necessidade especial, aí sim se desenvolve um projeto totalmente novo para esse livro. Então, definido o projeto gráfico, a gente vai voltar lá para aquele texto que já está todo fechadinho e preparado e vai mandar para a diagramação, que seria aí a nossa sétima etapa pela contagem que a gente está fazendo aqui. O diagramador ou paginador, ele vai pegar esse material que estava em Word, preparado e tudo, e vai aplicar os estilos que o designer definiu para o projeto gráfico. Então ele vai pegar o texto e vai colocar dentro daquele modelo, que aí justamente a gente vai ter a nossa página diagramada, que é a página como a gente vai ver o livro, que a gente tem uma abertura de capítulo e o texto. Até onde eu sei, o programa utilizado pelos diagramadores e paginadores é o InDesign. Não sei se alguém usa outro realmente, mas eu acho que o padrão mesmo é o InDesign. E aí, depois que ele colocou o livro todo, ele vai gerar uma
prova PDF e uma prova impressa, né, já diagramada, para o livro poder seguir para a etapa seguinte, que é a revisão tipográfica, que eu vou abordar no próximo vídeo, porque aqui eu vou fazer uma ruptura e vou falar da capa, que pode ser uma etapa que vai ocorrendo junto com as outras, por isso que eu nem vou colocar ela numerada aqui como 8ª e 9ª. Eu vou falar como primeira etapa de capa e segunda etapa de capa, tá bom? O processo de capa varia de editora para editora. Eu sei que tem editoras que têm um departamento interno para fazer os layouts das suas capas. Tem editora que terceiriza esse trabalho. Tem editora em que o produtor editorial ou produtora editorial é que entra em contato com o capista para definir o briefing, essas coisas. E muitas vezes é o dono da editora, às vezes é, sei lá, o editor de aquisição que já tem um plano para essa capa, mas independentemente disso, alguém da editora vai escolher um designer, que também é chamado de capista, para desenvolver esse layout de capa. Ele vai entregar um briefing para esse capista. Os briefings podem ser algo tão genérico como: eu quero uma capa arrojada, elegante, que se sobressaia, ou pode ser uma coisa muito definida, tipo, eu quero a capa exatamente igual à do original, ou ainda eu quero uma capa azul com uma imagem de fundo de uma menina roendo unha, sei lá. Vai depender muito do capista também ir tirando as informações, porque quem não é designer muitas vezes não sabe expressar exatamente o que quer. E aí, depois que ele entendeu esse briefing, ou achou que entendeu, porque é um processo, enfim, meio subjetivo, ele vai entregar entre 2 e 3 layouts de capa para serem avaliados. Pode acontecer de nenhum ser aprovado? Pode. Pode acontecer de pedirem alterações em um desses layouts? Sim. Pode me pedir para misturar em todos os layouts? Sim. E eu sei que isso é o pesadelo de todos os designers, mas acontece. Conversa vai, conversa vem, as pessoas dão aquela de flanelinha do design, tipo, aumenta um pouquinho a logo, chega o texto um pouquinho para cá, um pouco mais para direita, um pouco mais para esquerda, enfim, fechou a capa. E aí, esse momento, depois que a capa toda é fechada, vem uma outra etapa, que é justamente a do que vai entrar nessa capa, né? Os textos, o conteúdo de capa. Então, o conteúdo de capa é muito importante e tem muito conteúdo, né? Porque quando a gente fala em capa, a gente pensa mais ou menos nisso aqui. Só que a capa tem a lombada, tem a 4ª capa e muitas vezes tem as orelhas também, que são 2, uma de cada lado. Então, esse texto precisa ser muito trabalhado e eu acho muito importante que isso seja feito com antecedência. Em geral, acaba ficando por último, porque a gente acaba ficando tão envolvida com o conteúdo, com as outras etapas e tudo, que isso acaba ficando pro final. E às vezes a gente já está com prazo estourado e coisas podem acontecer. Então, é bom colocar isso dentro do cronograma do livro e deixar andando em paralelo mesmo. O texto que aparece na capa, enfim, todas as suas partes, é título, nome do autor, logo da editora, resumo do livro e algumas informações sobre o autor e às vezes uma foto do autor. O resumo do livro é importante que não seja um resumo qualquer, ele tem que ter uma pegada mais vendedora para que as pessoas tenham vontade de ler. Às vezes é legal colocar uma chamada de 4ª capa. Eu já comprei livro por causa do texto de 4ª capa, eu já comprei livro por causa de capa, eu já comprei livro por causa de projeto gráfico. Então, assim, são coisas que me chamam a atenção. Depois que o texto é todo escrito, revisado e tudo, ele é mandado para o capista aplicar na arte de 4ª capa. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar aqui. A gente recebe a capa toda abertinha assim na editora, que você quer estragar o livro. Peraí. Assim. Tá vendo? Que aí você tem como ver tudo, né? Tipo, primeira orelha, a capa, a lombada, a 4ª capa e segunda orelha. Então a gente recebe isso aqui com o texto aplicado pra gente revisar. E aí, essa é uma etapa muito importante. Não é bom fazer com pressa, porque erros podem acontecer. E nada mais assustador para um
editor, enfim, uma das coisas que mais causa pânico é um erro em algum lugar da capa. Sentar com calma, respirar fundo e se concentrar nessa revisão. E uma vez aconteceu comigo. Eu tava fazendo um livro, ia ser um livro com 2 edições, uma em português e uma em espanhol. Eu não falo espanhol. E aí eu tinha uma revisora que estava trabalhando comigo, terceirizada, para revisar tudo. A edição em português ficou primeiro e foi mandada lá para o Congresso Ibero-Latino-Americano que estava tendo. E o espanhol atrasou um pouco. E aí o nosso editor de aquisição ia levar o livro com ele para o Congresso. Então a gráfica adiantou alguns exemplares que iam ser levados lá para o lançamento. E depois eu acho que iam entregar mais. Quando a caixa chegou para mim, lógico, editora, curiosa, que adora ver o livro pronto, fui lá, peguei o livro na caixa. Quando eu olhei, meu coração quase sangrou. Porque tinha a palavra Vision na capa e estava sem acento. E eu falei assim, gente, eu acho que esse negócio tem acento. Aí liguei lá pra revisora e falei assim, acho que saiu um erro e tudo. Cara, aí foi pânico geral. Eu desci para falar com o pessoal do departamento de produção gráfica, falei do que tinha acontecido, pararam tudo. A gente acertou a arte, eles rodaram as capas de novo, enfim, as que tinham sido rodadas antes foram descartadas. E a gente conseguiu os 50 exemplares para ele levar. Foi um corre-corre danado. E graças a Deus eu tive essa curiosidade de abrir a caixa, porque eu poderia simplesmente ter entregue a caixa e a gente ia ter essa vergonha porque era no título do livro, tá? Então coisas acontecem. Façam isso com um pouquinho de calma, porque vale a pena. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu acho que eu encerro essa parte de processo editorial, então aguardem, porque tem muita coisa legal ainda para falar. E antes de me despedir, tem uma pessoa que quer deixar um recadinho para vocês. Oi, aqui é o Enzo, filho dessa lindinha aqui. Então, eu vim aqui dizer para você se inscrever, deixar o comentário e o like. Então, só faz isso e... eu tô indo voltar pra TV. Vou ficando por aqui. Façam como o Enzo falou, já se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau.